Olá, pessoas, eu sou a Bárbara e hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre Profissões para Mulheres e outros artigos feministas da Virginia Woolf, lançado pela ELPM. Bom, nesse livro aqui, ela vai discutir sobre os papéis da mulher na sociedade. Na real, Virginia foi uma precursora do feminismo moderno contemporâneo. Então, nesse livro aqui, a gente tem vários ensaios, cartas, palestras. Tem várias coisinhas assim, onde ela vai discutir sobre o papel da mulher na sociedade, principalmente na parte intelectual e profissional, que na época e até mesmo hoje em dia a mulher passa por uma inserção muito complicada nesses meios, devido à sua dupla jornada, na casa e no trabalho. Isso quando é possível ter um trabalho, né? E coisas assim. Ela vai começar com o texto Profissões para Mulheres, que é... Eu vou fazer olhando aqui, gente, porque tem bastante informação, então tem umas colinhas, uns anotados meus no livro, então eu sempre tô dando uma olhadinha aqui. Mas essa palestra, ela deu para a Sociedade Nacional do Auxílio às Mulheres em 21 de janeiro de 1931. Foi publicado postumamente em A Morte da Mariposa, em 1942. O texto Profissões para Mulheres, ela vai falar realmente sobre como são as mulheres se inserindo no mercado de trabalho, o quanto isso é difícil. Ela vai discutir sobre uma coisa muito legal nesse daqui, que é o anjo do lar. Que ela diz que toda vez que pegava na caneta, esse anjo do lar aparecia para ficar tentando desmotivar ela. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Quer dizer, na hora em que peguei a caneta para resenhar aquele romance de um homem famoso, ela logo apareceu atrás de mim e sussurrou: "Querida, você é uma moça. Está escrevendo sobre um livro que foi escrito por um homem. Seja afável, seja meiga, lisonjeie, engane, use todas as suas artes e manhas do nosso sexo. Nunca deixe ninguém perceber que você tem opinião própria. E principalmente seja pura." E ela fez que ia guiar a minha caneta. E agora eu conto minha única ação em que vejo mérito próprio, embora na verdade o mérito seja de alguns excelentes antepassados que me deixaram um bom dinheiro, digamos umas 500 libras anuais. E assim eu não precisava só de charme para viver. Fui para cima dela e arranquei-a pela garganta. Agarrei-a pela garganta, desculpa. Fiz de tudo para esganá-la. Minha desculpa, se tivesse que comparecer a um tribunal, seria legítima defesa. Se eu não a matasse, ela é quem me mataria. Arrancaria o coração da minha escrita. Pois na hora que pus a caneta no papel, percebi que não dá para fazer nem mesmo uma resenha sem ter opinião própria, sem dizer o que a gente pensa ser verdade nas relações humanas, na moral, no sexo. E segundo o anjo do lar, as mulheres não podem tratar de nenhum dessas questões com liberdade e franqueza, se querem se dar bem. Elas precisam agradar, precisam conciliar, precisam, falando sem rodeios, mentir. Então esse anjo do lar seria essa criatura que faz as mulheres terem que ser bondosas, amáveis, terem que agradar os homens. E a Virginia diz que nós não somos assim, que precisamos ter voz própria, que ela queria ter essa voz. Porém, depois, mais pra frente, ela vai dizer que, mesmo matando, esse anjo aparece como um fantasma, então você continua sempre tendo que lidar com isso durante a sua vida. Esse texto é sensacional, foi um dos que eu mais gostei. O segundo texto é Nota Feminina na Literatura. É a resenha do livro Nota Feminina na Literatura, do W.L. Courtney, que foi publicada no The Guardian em 1905. Esse texto ele vai falar bastante sobre a desigualdade na educação, que enquanto os homens recebiam educação, as melhores possíveis, os pais das meninas nunca pagavam para elas uma educação, nunca deixavam elas poderem estudar, garantir isso, para que elas conseguissem se igualar. Então é por isso que acabava tendo muita diferença, e ela não culpa as mulheres por essa diferença na educação, ela culpa a sociedade que não deixava as mulheres ficarem e terem esse estudo, né? O próximo é Mulheres Romancistas, que é uma resenha também do The Woman Novelist, ai meu inglês é péssimo, do Brian Johnson, que foi publicado no The Times Literary. Enfim, que foi publicado num jornal. Ela vai falar bastante sobre como as mulheres usavam pseudônimo, porque esse escritor ele diz que as mulheres usavam os pseudônimos masculinos
para obter sucesso, mas não era isso. As mulheres usavam um pseudônimo masculino porque elas tinham que se esconder, elas precisavam se esconder para ser valorizada. Para conseguir se libertar, colocar sua liberdade, elas tinham que usar esses nomes masculinos. Não era uma coisa de simplesmente querer, era uma necessidade também. Ela está falando sobre a Miss Burney, a mãe da ficção inglesa. E ela vai dizer que os primeiros escritos dela foram queimados por causa da sua madrasta. E daí ela continua dizendo: Jane Austen, poucos anos depois, teria de esconder seus escritos embaixo de um livro quando alguém entrava na sala. E Charlotte Brontë teria de interromper o trabalho para ir descascar batatas. Então, ela quer dizer que as mulheres sempre acabam tendo empecilhos para poder escrever os seus textos e continuar nessa linha, né, na parte intelectual, produzir suas artes. Ela fala bastante da literatura, mas seja em qualquer arte, as mulheres sempre têm essa dificuldade. E o tio, ele sempre resolve latir quando eu estou gravando vídeo. É incrível. Bom, o próximo é uma troca de cartas dela. E esse daqui, pra mim, é o mais incrível que tem, que é a posição intelectual das mulheres. Ela tá trocando cartas com um cara que ele tá elogiando um texto de um outro cara. E ele tá elogiando que ele concorda com tudo isso, com a inferioridade das mulheres, que não aparecem mais mulheres... Que não aparecem mulheres num espaço-tempo muito grande, mulheres assim, que sejam grandes escritoras, que façam grandes obras, enquanto homens têm um monte. E ele diz que as condições que ambos vivem são iguais. E aí a Virginia vai responder ele, através de cartas também. Algumas cartas bem nervosas, que você vê que ela está profundamente incomodada com isso, mas ela sempre mantém a educação. Mesmo sendo difícil para algumas coisas que ele escreve. Então ela diz que as mulheres não têm a mesma condição dos homens. Ela tenta mostrar como a educação, novamente, esse é um assunto muito abordado nesse texto, como a educação era difícil para as mulheres. E ela tenta dizer quanto que a educação é um sinônimo de liberdade e é o que falta. Então toda essa passagem de tempo sem escritoras mulheres foi por causa disso, devido a essa falta de educação. Devido a essa não liberdade que as mulheres não possuíam. E é genial, gente, eu recomendo muito. Se você não quiser ler o livro inteiro, lê esse daqui, essa troca de cartas, porque é muito bom, porque ela escreve, ele responde, e é sensacional. O final dessa troca de cartas, ele é incrível. Eu vou até ler para vocês também. Mas o que é necessário não é apenas a educação. É que as mulheres tenham liberdade de experiência, possam divergir dos homens sem receio e expressar claramente suas diferenças, pois não concordo com Falcão Afável que homens e mulheres sejam iguais. Falcão Afável é esse homem que ela está trocando as correspondências. Que todas as atividades mentais sejam incentivadas para que sempre exista um núcleo de mulheres que pensem, inventem, imaginem e criem com a mesma liberdade dos homens e, como eles, não precisem recear o ridículo e a condescendência. Aí então no final ela continua: não tenho dúvidas de que, caso tais opiniões prevaleçam no futuro, continuaremos num estado de barbárie semi-civilizada. Pelo menos é assim que defino a perpetuação do domínio de um lado e, de outro, da servidade, pois a degradação de ser escravo só se equipara à degradação de ser senhor. Esse final ela simplesmente acaba com o cara, que ele até responde assim: se a liberdade e a educação das mulheres são dificultadas pela expressão de minhas opiniões, não discutirei mais. O cara nem tinha mais resposta, né? Porque a Virginia, assim, cagou nele. Então esse texto aqui, ele com certeza é um dos melhores nessa troca de carta, porque vai mostrar muito as opiniões de uma Virginia muito decidida, com opiniões fortes, sabe? O próximo texto é Duas Mulheres. Eu não gostei muito desse texto. Eu achei um pouco confuso, sabe? Um pouco... Não sei, Virginia estava... A escrita dela não foi tão fluida como em todas as suas outras coisas, né? Mas o que é legal aqui é que ela põe as visões diferentes de duas mulheres sobre o mesmo tema. E isso é bem legal. Mas apenas essa parte que eu achei interessante desse daqui. Bom, o próximo é Memórias de uma União das Trabalhadoras. Esse ensaio foi escrito como introdução para A Vida Como Conhecemos, da Cooperativa de Trabalhadoras.
O que é legal nesse daqui é que Virginia se reconhece como uma mulher burguesa, como uma mulher que está confortável no capitalismo, e ela se sente muito incomodada com isso. Quando ela percebe essas outras mulheres, as mulheres trabalhadoras, mas não que produzem arte. Ela vai falar bastante sobre essa hipocrisia dela, né? Sobre esse conforto que ela tem. E é muito, muito bom. Virginia nunca erra, né, gente? Maravilhosa. E então temos o último texto, que se chama Ellen Terry, e ele vai falar sobre os conflitos que a mulher sofre entre a casa e o lado profissional, né? Esse lado de família, coisas domésticas e o assunto profissional. Bom, no geral esse livro aqui é excelente e eu recomendo muito para vocês entenderem o papel da mulher na sociedade. É claro que ele não entra nas questões a fundo, ele é um livro mais prático, mais simples, mas ele mesmo assim fala muito sobre essas questões, principalmente o papel da mulher como produtora de artes, como produtora de obras também, o porquê que as mulheres demoraram a aparecer. Quando a gente vai estudar as coisas assim, a gente vê muitos homens e o porquê que dessa escassez de mulheres. E também vai falar sobre o quanto a educação é necessária para que as mulheres possam estar no mesmo nível, né? E nós dizemos que a educação é necessária porque até mesmo hoje em dia as mulheres não conseguem se dedicar 100% para escrever, enfim, para os seus estudos que for. Porque ela sempre acaba tendo esse lado da casa, o lado familiar, o lado doméstico. E são raras exceções ainda, mesmo anos depois desses artigos e cartas publicados. Então é muito bom esse livro para você ter essa consciência. Eu recomendo muito ele. Bom, gente, então é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar. Se inscreva no canal também para você poder ver mais esses tipos de resenha. Eu quero trazer mais livros feministas aqui. Eu vou criar bem bonitinho uma playlist só para livros feministas. Então não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo. Tchau!